Você pega aqui a Noemi, fala pra Ruth, e de noite, vestida, né, bem, com perfume, etc., ficar aos pés na cama, né, de Boaz, sem ninguém perceber, não é? Então assim, quando a gente olha pra isso sob o olhar de hoje, na nossa cultura, você fala, que é impensável, não faz nenhum sentido, né? Mas o que acontece de fato aqui, Rodrigo? Qual que é a lógica disso tudo? Eu já vi explicações de todo jeito aqui. Mas Isso, acho que inclusive, isso daqui é uma leitura com caráter meio sensual, ou é uma coisa, um caráter mais de generosidade, de eu posso te ajudar? da parte dele ou dela? Da parte dela. Não, Pô, mas ela é é um... no quarto do cara, de noite, ali, bem vestida, com perfume. Não tem um quê aqui de Aí tá, entregue, assim? Mas aí que tá o pulo do gato. Ela não foi o quarto dele. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Casamento Raiz. Dessa vez a gente vai falar sobre a vida de Ruth, como ela agiu no seu relacionamento com Boaz. O que ela fez de certo, o que ela fez de errado com relação a essa união com Boaz. Tá, pessoal? Com o Rodrigo Silva novamente. Vamos trazer aqui os melhores momentos, o resumo da história de Ruth. Fique com a gente até o final, que esse vídeo está maravilhoso. Ah, não vai esquecer também de deixar aquele like, né? E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Aproveita e ativa as notificações através do sininho que tem aqui para você ser lembrado toda vez que a gente tiver um vídeo novo. Valeu? Vamos. O que a Bíblia não diz claramente, mas dá a entender que ele era um homem ou viúvo sem filhos ou solteiro. Sim, o que nessa idade e com tanta prosperidade... Era para anunciar pelo menos os filhos dele. Então eu tenho algumas possibilidades. O Boaz teve filhos também que morreram, e talvez ele também era um vitimado da situação, ou ele não chegou a ter filhos e esposa, o que também o tornava um vitimado. Porque veja, se Abraão, lá atrás, próspero, sofria problemas por não ter filho, imagina Boaz, próspero, não tendo filho, nem mulher. Será que não pode ter outra possibilidade de Boaz ele ser um cara que não teve a bênção de Deus com nenhuma esposa? Porque ele é muito cuidadoso ali quando chega a hora de ele poder fazer alguma coisa ou não com a Ruth, né? E ele respeita os princípios ali ao pé da letra. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas ele, enfim, é muito respeitoso ali, né? Será que não pode ter essa possibilidade também? Pode ter. Mas você acha muito remota? Não. Culturalmente? Não, culturalmente ela não é remota, mas assim, você sabe que até no excesso de virtude há um problema. Você acha que às vezes poderia não necessariamente ser o respeito aos princípios e um pouco de, sei lá, algum problema não resolvido dele? Exatamente. Porque às vezes, por exemplo, você tem que escolher bem uma pessoa antes de casar? Tem. Mas tem alguns que ficam escolhendo tanto, que tá com 70 anos ainda esperando. Você tá entendendo? Então, o excesso de virtude pode ser prejudicial. Talvez, é porque é muito estranho para a cultura da época. O que é estranho? Mesmo que eu não saiba o porquê da solteirice de Boaz aqui, se ele era um viúvo, se a mulher dele abandonou ele foi embora. Ou alguém da farra, né? Sei lá. Mas uma coisa é clara, é muito estranho o texto não fazer referência a qualquer filho dele. É muito estranho. Segundo, ele não era o candidato número 1 para casar com a Ruth. Tinha um outro parente na frente para ser o resgatador. Então isso implica que ele não tinha ainda uma família. Por quê? De imaginar se trata, eu poderia pensar talvez que o Boaz foi um camarada que mergulhou tanto no trabalho, fez coisas boas, prosperou, ajudou as pessoas, mas esqueceu daquele lado do coração. Então, às vezes, há pessoas que são excepcionalmente bem-sucedidas em umas áreas, mas não são noutras. Tem pessoas, por exemplo, que você pode trazer aqui, que no mundo dos negócios, ele foi tão bem-sucedido, que você vai até fazer o bate-papo e ele fala assim, desculpa, eu, Thiago Nigro, quero aprender com você. De tão bem-sucedido que o cara foi. Mas, às vezes, ele não conseguiu constituir família, às vezes não tem saúde. Às vezes tem pessoas que são tão bem focadas na saúde, mas ele já não tem amigos. Ele só fica preocupado consigo mesmo, com o seu bem-estar, e o outro fica de lado. Ou seja, é importante, Thiago, e pra galera que tá em casa entender isso, você ter um crescimento harmônico. Anota essa receita que eu vou dar pra você aqui, porque ela é fundamentada em princípios bíblicos. Você tem que ter um desenvolvimento harmônico das suas faculdades físicas, mentais e espirituais. Vou repetir. Você tem que ter um crescimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Há pessoas que se tornam tão intelectuais, assim, como se fosse um doutor de Cambridge, mas a parte social dele é um fracasso. Ele não tem amigos, não tem ninguém, só tem livros. Há pessoas que conseguem tão bem na área financeira, coitado, ele é tão rico, ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Porque ele só tem dinheiro, ele não tem amigos, ele não tem prazer. Há pessoas que têm amigos e têm uma boa sociabilidade, mas não trabalham, vive só de farra. Então é importante o ser humano crescer desenvolver as 3 áreas em harmonia. E parece que a área do coração ainda estava faltando para Boaz. Aí a gente tem o capítulo 2 se encerrando. E a gente começa o capítulo 3. Né? Noemi e Ruth elaboram um plano
para que Boaz perceba a situação de Ruth. Ruth deixa suas roupas de luto, indicando que está disponível para casamento. Ruth vai ao encontro de Boaz em sua fazenda à noite. Boaz acorda surpreso e Ruth pede que ele resgate a família de Noemi, casando-se com ela. E Boaz, surpreso pela lealdade de Ruth e Noemi mais uma vez, chama Ruth de mulher de caráter nobre, não é? E é muito interessante aqui, eu fiz uma anotação que é o seguinte, que é necessário uma mulher de Provérbios 31:10 com o homem de Efésios 5:25 para ter o amor de 1 Coríntios 13. Nossa, isso dá um post. Esse daqui é um post, é muito interessante. E aí, cara, essa aqui é uma parte super desafiadora de se compreender. Eu tava lendo e de repente você vê você pega aqui a Noemi, fala pra Ruth, e de noite, vestida bem, com perfume, etc., ficar aos pés na cama de Boaz, sem ninguém perceber, não é? Então assim, quando a gente olha pra isso sob o olhar de hoje, na nossa cultura, você vai dizer que é impensável, não faz nenhum sentido, né? Mas o que acontece de fato aqui? Qual que é a lógica disso tudo? Eu já vi explicações de todo jeito aqui. Inclusive uma autora feminista americana, ela chegou a defender porque tem uma expressão que fala assim na Bíblia, no capítulo 3, versículo 4. Olha o que a Noemi fala com ela para fazer. Quando ele, Boaz, for dormir, repare bem o lugar onde ele vai deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Então muita gente malda isso aqui, sabe? Essa autora feminista que eu estava citando, ela diz que o pé aqui, na verdade, é apenas um eufemismo para o órgão genital dele. Que era para tirar o órgão genital dele ali e, de certa forma, ficar excitando e se oferecendo sexualmente para ele. Não é esse o sentido, gente, porque a palavra que aparece para pé aqui é até uma palavra rara na Bíblia e é pé mesmo, tá bom? Descobrir o pé significa estar em posição de repouso. Cobrir os pés na Bíblia é defecar. Olha a expressão idiomática. Cobrir os pés? Cobrir os pés. A Bíblia fala, por exemplo, você vai lá no caso de Saul, quando Saul estava na caverna, que Davi entrou na caverna, diz que Saul estava com os pés cobertos. Cobrir os pés. Por que isso? Porque imagina que é uma expressão idiomática. É igual o pessoal fala assim, vamos fazer um download, eu vou tirar água do joelho. Vou tirar água do joelho. Para eles era cobrir os pés, porque o camarada, como eles defecavam geralmente agachados, então você tira a sua beca que você está usando, e quando você agacha, que você tira a perna, o que acontece? Aquele pano que ali cobre o seu pé. Então cobrir os pés significa isso. No caso dela, aqui, ela descobre os pés dele. Então ele estava numa situação de dormir. E por que ela tomou essa atitude? Essa atitude que ela tomou foi uma atitude formal de dizer, eu estou à sua disposição para ser sua esposa ou sua concubina. Se a gente for a história de Davi, nós vamos ver um relato muito semelhante. Quando Davi estava velho, a Bíblia fala que Davi já não estava mais se aquecendo, então o pessoal arrumou alguém para ele. Uma menina chamada Abisac, a sunamita, que ela ia e ficava servindo Davi todos os dias, que eles queriam uma menina para aquecê-lo à noite. E a Bíblia fala assim, mas Davi não teve relação sexual com ela. O que significa? Eles fizeram um casamento arranjado para Davi, ou uma concubina para Davi. A concubina é como se fosse uma esposa de segunda categoria. Tá certo? Ela não é oficial. Não é oficial, mas ela tem as obrigações parciais de esposa. Salomão, ele tinha as esposas e as concubinas. Exatamente. Aqui, nesse caso, ela fez a mesma coisa da Abisac. Ela foi lá e colocou, olha, eu estou à disposição. E como é que ela demonstrou a submissão dela? Ela descobriu os pés dele, justamente para que ele... Tá frio aqui. E ela ficava do lado ali. Se você quiser, eu posso te aquecer. Era uma maneira de falar assim, eu estou à disposição. Ela teve que fazer isso... Mas acho que assim, isso daqui é uma leitura com caráter meio sensual ou é uma coisa, um caráter mais de generosidade, de eu posso te ajudar? Da parte dele ou dela? Da parte dela. Não, é um sensual, mas não um sensual pervertido como nós arrumamos hoje. Tá. Porque, veja bem, quando a gente tá namorando, você vai pedir a menina em namoro. Se a gente olhar ao pé da letra, tudo que você faz, por mais moral que seja, embute uma sensualidade. Vou pegar a menina mais pudica dentro da igreja, mas ela tá gostando daquele menino lá, que canta no coral. Ela vai, ela pinteia o cabelo dela diferente, ela passa um perfume diferente. O que é perfume? Feromônio. Justamente para o cheiro atrair, né? Ela deixa cair uma coisa graciosamente, olha para ele. Tudo isso faz parte da sensualidade. É que a gente pensa que a sensualidade está atrelada apenas ao sexo. Não, a sensualidade faz parte da corte. A sensualidade que a Bíblia condena é a sensualidade do erotismo, é a da sedução. Pô, mas ela ir no quarto do cara de noite, ali, bem vestida, com pelo... Não tem um quê aqui de entregue, assim? Mas aí que tá o pulo do gato. Ela não foi o quarto dele. Essa é a visão ocidental. Porque nessa época de colheita, o costume era o seguinte, tinha aquele armazém ali, todo mundo colhia o dia inteiro, que era um trabalho intenso. A colheita não durava de janeiro até dezembro. O calendário era quantos meses? Não durava do primeiro mês até o último mês.
Então, na hora da colheita, para ganhar tempo, todo mundo ia para o lugar da colheita, que não era necessariamente onde ele morava. E depois da colheita, todo mundo dormia nos seus cantinhos ali, e ele também se enrolava junto em algum canto ali. Então, essa atitude dela, imagina um galpão cheio de trabalhadores deitados ali para dormir, ele num canto mais reservado, porque era o dono, e ela estava ali num lugar com todo mundo. Não é como a nossa imaginação ocidental acredita. Ele estava no quarto dela, ela se enfeitou toda, foi lá no quarto, ele na cama dele lá dormindo. Aí ela pegou, tirou o pé dele lá e ficou dormindo do lado dele na cama. Essa é a visão ocidental. Naquela época, estava todo mundo dormindo no chão. Como Jesus, quando foi para o Jardim das Oliveiras, com os discípulos, eles eram peregrinos, estavam em Jerusalém, e foram dormir todo mundo junto no Jardim das Oliveiras. Era muito comum no Oriente Médio as famílias dormirem todas juntas. Não havia esse conceito de quarto, exceto para o rei. Só o rei tinha o quarto do rei, a câmara é real. Mas fora alguém com o rei, as pessoas normais, mesmo de bom poder aquisitivo, dormiam juntas. As casas de família só tinham um quarto. E então, meus queridos, o podcast está muito bom, né? Me ajude a dar continuidade a esse trabalho, se inscrever no nosso canal e também deixando aquele like. Não se esquece, valeu, pessoal? Vamos dar continuidade aqui. Lembra que Jesus falou assim, não se acende uma lamparina para colocar em lugar oculto, mas coloca no velador e ela ilumina todos que estão na casa. Uma lamparina ilumina todos que estão na casa, quer dizer, um cômodo só. E a arqueologia mostra que geralmente era um cômodo só para a família. Às vezes a família dormia toda no terraço junto. Pai, mãe, filho, todo mundo. Quando o casal queria intimidade, eles iam pro quarto só os dois. Tinha um outro parente que ele tinha preeminência sobre o Boaz. Mas por que, eventualmente? Ele seria mais próximo de Elimeleque? Elimeleque, provavelmente. Então é como se fosse assim, Boaz poderia ser um primo distante de Elimeleque, mas talvez um pouco mais próximo. Isso, a gente não fala primo de segundo grau ou primo de primeiro grau. Sim. Aí ele é meu primo, na verdade, assim, a gente chama de primo, mas na verdade ele a mãe dele é que é minha prima. Sim. Eu, por exemplo, por minha mãe já ter uma certa idade, os meus primos, que eu brinquei com eles na infância, na verdade eram filhos dos meus primos. A mãe dos que brincaram comigo é que era minha prima. Mas, assim, quando a gente fala de responsabilidade, eram primos, né? Uhum. E primo não entraria na categoria de incesto também aqui, ou não? Não. Primo na Bíblia nunca foi considerado. Até alguns casamentos de irmãos foram, embora Moisés falou que isso era abominação, mas em alguns casos na história houve. Os egípcios, vários faraós casaram com irmãs. A própria Sara era irmã de Abraão, meio irmã. Mas a Bíblia mais pra frente condena isso. Condena. Deus falou, não vai, o irmão não vai descobrir a vergonha da irmã. Será? E isto mostra que ele casou com Ruth realmente por amor. Não por questão financeira. Porque por questão financeira, a terra viria com a sogra, com todo mundo junto. Não era talvez o mais interessante para ele. Ele amou a Ruth. E por isso que o nome dos dois, e é interessante que quando você pega a genealogia de Jesus, geralmente traz o nome do homem. E algumas poucas mulheres. O único casal que é mencionado ali é Ruth e Boaz. Caramba. Quer ver? Eu vou ler rapidamente o texto aqui para você. Está em Mateus capítulo 1, quando fala da genealogia de Jesus, fala assim, olha. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Não falou nada de Sara. Isaac gerou Jacó. Não falou nada de Rebeca. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Não falou nada nem de Lia, nem de Raquel. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Aqui mencionou a mãe, mas a Tamar não era... Foi aquela mulher que teve um problema lá com Judá, que não era a esposa dele. Foi uma situação complicada ali. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão, só homem. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Olha quem que era a mãe de Boaz. Raabe. Sabe quem que é essa Raabe? Aquela mulher de Jericó, que era prostituta. Tá vendo, olha? A mãe de Boaz era Raabe. Boaz gerou, cuja mãe foi Raabe. Ela poderia ser a mãe direta dele ou uma avó, alguma coisa assim. Ou seja, o próprio Boaz também tinha sangue cananeu. Ele não era 100% hebreu. Será que Boaz teve alguma criação ali que fez ele ser quem ele é por causa disso, talvez? Provavelmente. Eu reservei isso aqui pro final do programa, que eu sei que ia assustar o pessoal. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Percebeu? Qual que é o critério será para... O que você vê em comum entre essas três mulheres? Tamar, Ruth e qualquer outra, a mãe de... Raabe. E Raabe. O que você vê em comum entre elas? Tamar foi uma mulher que ela teve que se valer da prostituição para conseguir o que ela queria.
porque o marido dela morreu, o outro não quis dar descendência para ela, não quis ser parente resgatador dela. Ela estava como viúva e ela estava fadada ao fracasso. Como ninguém queria resgatá-la, o que ela fez? Ela se vestiu de prostituta, ficou na beira do caminho, o sogro passou, ela dormiu com o sogro e engravidou. Quando o pessoal queria apedrejá-la por adultério, ela falou assim, não, o homem que dormiu comigo deixou esse selo aqui, e era o sogro. Não foi o método de Deus. Mas olha como é que Deus transformou isso numa bênção. Raabe, prostituta, foi resgatada de Jericó. A Ruth, moabita. Ou seja, 3 mulheres que não faziam parte do... Vou falar de uma maneira bem snob mesmo. Elas não tinham pedigree. E é interessante que a Bíblia mostra que essas 3 mulheres estavam na linhagem do rei Davi. Eu tiro 2 lições disso. 2 lições disso. Você pode ter uma vida de cacos, mas Deus pode fazer gerar um rei. Você pode vir de uma ascendência de cacos, mas Deus pode te tornar um rei. E foi dessa coletânea de cacos que gerou Jesus. Então, pegando aquela frase bonita que você falou lá, eu falei assim, dá um post, né? A mulher virtuosa de Provérbios, com mais não sei o que para gerar uma coisa, e eu digo assim, vidas em pedaços geraram o Messias. Rodrigo, o que eu tiro, né, como 2 grandes insights de tudo isso. O primeiro é um que a gente falou no começo, que eu não tinha refletido sobre, que é sobre, de fato, como Ruth acabou sendo usada, né, para mesmo depois de todo o sofrimento, ela poder ser abençoada por ter mantido seus princípios e o seu temor ao Senhor. Então ela veio de um lugar completamente pecaminoso, cheio de iniquidade, provavelmente ao redor dela, mas através da fé que ela teve, ela conseguiu, tendo Deus do seu lado, mudar de vida, né? E se aproximar de Deus e depois gerar filhos e assim por diante, né? Então, muitas vezes não importa de onde você veio, o que importa é a fé que você mantém durante a crise, não é? Jesus, ele fala sobre como um dos grandes desafios é a gente manter a fé durante a nossa crise, né? Para que a nossa fé não se desfaleça. E isso é um dos grandes desafios mesmo. Porque as pessoas, quando passam por crise, a gente critica Deus, diz que às vezes Deus não existe, ou às vezes se entrega ao medo e faz besteira. E que foi diferente do que Ruth fez. Na verdade, através do amor, ela acabou abraçando Noemi, né? Ninguém mais poder ajudar Noemi, só ela. Ela esteve junto, depois mudou a vida dela através, né, do temor que ela manteve a Deus. Esse é o primeiro grande insight para mim, né? Não importa de onde você veio, o que importa é o temor a Deus. E a segunda coisa é sobre o seguinte, são 4 capítulos. São 4 capítulos e todo capítulo ele começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Todo capítulo começa com Noemi e Ruth fazendo planos pro futuro. E todo capítulo termina com Ruth e Noemi sendo gratos pelo que aconteceu.